Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos repensar, precisamos deixar de sermos religiosos, de vivermos numa prática que traduza mais pensamento natural do que efetivamente a vontade de Deus. A questão é, subsiste o pecado? Isso é que nós precisamos entender. Quando achamos que sabemos, que entendemos, muitas vezes andamos fora da vontade de Deus e nisso subsiste o nosso pecado. Aí está o nosso pecado. Lá em João 9, 40 e 41, Jesus, conversando com o religioso, diz: Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, qual é a questão? Muitas vezes o que nós queremos é traduzir a vida cristã, a maneira de viver, a vontade de Deus de maneira religiosa, traduzindo mais pensamento natural. De que maneira? Da maneira como nós vivemos, no estabelecimento de regras, no estabelecimento de condições. Focamos muito mais na aparência, na maneira de controlar as pessoas. Mas isso é da vontade de Deus? A gente precisa entender que não. Não é da vontade do Pai a gente controlar as pessoas ou impor regras, como tradução daquilo que seja obediência à sua vontade. O que Deus quer, o que Ele planejou, a sua vontade para as nossas vidas é que a gente tenha o entendimento transformado, uma maneira nova de viver que traduza o reino de Deus, mas que seja feita de maneira que a gente, à medida que vamos caminhando e conhecendo o Pai, conhecendo da sua vontade, nós abandonemos as práticas que traduzem pensamento natural e vivamos neste mundo como filhos de Deus. Viver o reino de Deus não se trata de regras, não se trata de imposição, não se trata de aparência, mas expressão de quem somos. Não é simplesmente para fazer à vista das pessoas, mas por entendermos e compreendermos que estamos na presença de Deus, que estamos diante dele o tempo todo, nós escolhemos viver de uma maneira que traduza esse entendimento. Que, na realidade, a gente entenda que nós fomos feitos à semelhança, à imagem do Filho. Que nós recebemos da natureza divina, somos coparticipantes dessa natureza. E que Ele nos habilitou e nos capacitou para vivermos neste mundo como seus filhos, revelando as suas virtudes, manifestando a sua graça diante das pessoas. Nós precisamos entender isso. Tendo esse entendimento, ou seja, de quem nós somos em Deus, que somos filhos, que Ele nos fez como Ele, que Ele nos capacitou, nos deu do seu Espírito, nos fez uma nova criatura, nos deu um novo coração, e que nós temos da sua natureza, ou seja, a nossa origem está em Deus. E se nós fomos feitos à imagem do Filho, ou seja, se recebemos a mente de Cristo, como devemos viver neste mundo? Devemos viver como Ele, expressando o Pai ao mundo. Nós precisamos compreender isso, que a nossa vida é para traduzir aquilo que Deus é revelá-lo ao mundo, é manifestá-lo através da expressão das virtudes, da manifestação da graça, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus diante das pessoas. É isso que nos faz filhos, é isso que revela, é essa a verdadeira adoração, o verdadeiro culto que agrada a Deus. Que agindo como Cristo, entendendo que a nossa vida é para ser essa oferta em favor das pessoas, para que eles possam conhecer o Pai, e nós fazemos isso baseado na motivação correta, de expressar, de revelar o Pai ao mundo. Quando fazemos assim, nós não estamos sendo hipócritas, não estamos sendo atores neste mundo, mas simplesmente manifestando aquilo que nós somos. E por fazermos assim, termos o nosso entendimento iluminado, as nossas vidas traduzirem a vontade do Pai, nós compreendemos à medida que caminhamos o que precisamos deixar para trás, que é o fundamento de uma vida
de discípulo de Jesus, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o modelo de Cristo. Nós somos chamados para seguir esse modelo, para expressarmos Cristo ao mundo, sermos como Cristo diante das pessoas, revelar e ser a oferta em favor das pessoas, revelar o Pai e ser a oferta, para que haja o conhecimento da vontade do Pai. Agora, quando agimos como religiosos, que achamos que entendemos, que compreendemos, mas vivemos baseado em regras e impondo regras às pessoas, na realidade o que nós estamos fazendo é negando a obra de Deus, negando o que Ele fez, negando a salvação pela graça, o ser nova criatura. E queremos muitas vezes nos empenhar para agradar a Deus e assim sermos recompensados. Isso é religiosidade. Isso não traduz a vontade do Pai e nisto está o nosso pecado. Que a gente possa entender que não podemos viver assim, mas temos que viver como filhos, revelando o Pai ao mundo, manifestando da sua vida diante das pessoas. Que a gente possa crescer, entender, compreender e nos submetermos à vontade do Pai, para que Ele seja glorificado por meio de nossas vidas, para que a gente seja luz neste mundo, expressão do Pai neste mundo, glorificando o Senhor Jesus Cristo, glorificando o Pai pelas obras que nós realizamos, obras que revelam e glorificam o Pai. Que a gente possa entender, crescer, amadurecer, compreender todo o querer e todo o desejo do Pai. Que a gente possa pensar sobre isso, crescer, amadurecer e revelar o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.